NN Morning Call. Apoio. Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Olá, bom dia. Tá no ar o Morning Call desta quarta-feira, dia 27, com recordes de alta lá fora, Selic mais incerta dos últimos tempos e dados de emprego no Brasil. Começando pelo exterior, os índices americanos mais uma vez bateram recordes históricos ontem, com os balanços positivos de empresas. E hoje eles têm uma certa correção que é natural depois de fortes dias de alta. A Microsoft e a Alphabet foram os destaques dos balanços de ontem e reportaram números acima da expectativa. Ainda assim, as ações da dona do Google caíram depois dos resultados por causa dos dados mais fracos do YouTube. Indo para a Ásia, as autoridades chinesas pediram para o dono da Evergrande usar sua fortuna pessoal para pagar a dívida de 300 bilhões de dólares da empresa. É um sinal de que o governo chinês não quer oferecer mais socorros enquanto Xi Jinping reprime a classe dos bilionários. Na Europa, índices recuam com destaque negativo para as empresas de mineração. Vindo para o Brasil, mais uma vez nosso cenário doméstico é o foco por causa da decisão do Banco Central sobre os juros. Hoje, depois das 6 da noite, 86% dos analistas esperam uma alta de 1,5 ponto percentual na taxa Selic, que hoje está em 6,25% ao ano. Isso segundo dados de uma pesquisa feita pela BCG, com 264 instituições. Se esse aumento de fato vier de 1,5 ponto percentual, a taxa vai subir para 7,75% e seria o maior aumento da Selic em 18 anos. 10% dos analistas esperam um aumento ainda maior, de 2 pontos percentuais, e chamou a atenção a expectativa da Genial, com o economista José Márcio Camargo prevendo um aumento de 3 pontos. A reunião de hoje do Copom é vista como uma das mais incertas e duras dos últimos tempos, por alguns motivos. O primeiro é o furo do teto de gastos, que aumentou o risco do país, pressionou o dólar e jogou as expectativas de inflação e Selic para cima. O segundo motivo é a própria inflação. Ontem saiu o IPCA 15, prévia da inflação de outubro, que veio acima do esperado e no maior patamar para o mês em 26 anos. E o terceiro ponto é o adiamento da PEC dos precatórios, que também aumenta a indefinição sobre a questão fiscal. Existe uma resistência ao texto na Câmara e no Senado a oposição pode ser maior ainda a esse texto, que inclui as mudanças na regra do teto de gastos. Por isso, o mercado teme que os gastos com o Auxílio Brasil sejam pagos via crédito extraordinário, o que significaria gastos completamente fora do teto e um sinal de vale tudo, como definiram alguns economistas. Do lado positivo, a arrecadação federal saiu ontem, bateu um recorde para o mês e somou 149 bilhões de reais em setembro. E a gente tem ainda destaques do cenário corporativo, com destaque para os balanços de bancos e de outras empresas. O Santander reportou um lucro de mais de 4 bilhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 12,5% sobre 2020, e anunciou que vai distribuir 3 bilhões de reais em dividendos. O Banco Inter também divulgou seu resultado, registrou um lucro líquido de 19 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo de 8 milhões de reais do terceiro trimestre de 2020. E a Marfrig foi outro destaque, reportou um lucro de 1 bilhão e 700 milhões de reais, 148% a mais do que o balanço do terceiro trimestre do ano passado, um dado positivo puxado pela reabertura econômica nos Estados Unidos. Vamos ver então como estão os nossos índices. O Ibovespa Futuro sobe 0,14%, tem uma certa correção sobre a queda de ontem. O dólar cai 0,3% aos R$ 5,55. E lá fora, os índices operam no mercado americano perto da estabilidade, uma correção normal, como eu falei, depois de fortes dias de alta. Vamos ver também nossa agenda do dia. Acabou de sair a taxa de desemprego de agosto, que caiu para 13,2% sobre a taxa que estava em 13,7% em julho. Esse dado veio melhor do que a expectativa do mercado, que previa uma taxa de desemprego em 13,3%.
4%. Vale falar que entre os destaques da PNAD, dos dados que foram divulgados hoje, a informalidade continua predominando. Isso pode ser visto pela queda recorde do rendimento médio e também pela estagnação na massa de rendimentos. Juntando com os dados do CAGED que saíram ontem, que também foram positivos, mas perderam um pouco da força em relação a agosto, o cenário que se desenha é um cenário de que os dados de empregos recentes foram positivos, vieram fortes, mas daqui para frente o CAGED mostra que estão perdendo força e daqui para frente vão encontrar um cenário mais nebuloso com aumento de juros e inflação. Isso pode acabar afetando o emprego daqui em diante. Mais tarde também, seguindo na nossa agenda, o Tesouro divulga o relatório mensal da dívida e à noite tem então a decisão tão esperada da taxa básica de juros da economia, Selic. E este foi mais um Morning Call. Até já! CNN Morning Call. Apoio. Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista.